Muito boa noite, está chegando o seu ponto e vírgula, o nosso encontro de todas as noites aqui pela Difusora FM de São Luís. A gente começa, claro, rendendo homenagens a você, ouvinte, você que nos acompanha pela Difusora FM de São Luís, pela Difusora Sul FM de Imperatriz, pela Sinal Verde FM de Caxias, Redação FM de Olho d'Água das Cunhãs, FC FM de Codó, Centro-Norte FM de Presidente Dutra, Alegria FM de Santa Rita, Terra FM São Domingos, Cidade FM Colinas, Buriti FM Buriticupu, Jitirana FM Barra do Corda, Top Sucesso FM Balsas e Celestial FM de Taimon City. Obrigado também a você que está na internet, na grande rede mundial, nos acompanhando pelo portal MA10, pelos aplicativos do sistema Difusora e ainda pelo o aplicativo do Rádiosnet, tá? Muitíssimo obrigado. O controle da máquina de som é dele, Wilson John. Lá na Sinal Verde FM de Caxias tem ela, Ângela Souza. Lá na Difusora Sul FM de Imperatriz não é a Paulinha. Quem é que tá lá, Wilson John? Cadê Paulo Negrão? Cadê Paulo Negrão? O Negrão tem que atualizar hoje, quem é? Vocês têm que anotar o nome desse pessoal aí, que eu não tenho não. A minha esponja já tá cachaça demais. João Coutrinho, tu que tem que guardar esses nomes. Tu nunca bebeu na vida, tu disse aqui. Embora eu tenha minhas desconfianças que sexta-feira tu deu uma sinalizou aqui que conhece do métier. Cheguei em casa e bebi suco de uva. Muito bom, viu? Suco de uva, aquele suco que você compra. Mas lá em Presidente Dutra, nosso amigo Coruja tá lá. O Coruja e Presidente Dutra, o Antônio Filho em Olho d'Água das Cunhãs. Bacana. Lá em Timon Galo. Timon é o grande galo, né? O grande galo. Hoje na rede, não é a rede de balançar, é a rede social, tem ela, Kate Almeida, né? Comigo no estúdio da Difusora FM em São Luís tem ele, John Coutrinho. Boa noite, John. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Leandro, Paulo Negrão. Boa noite a Kate Almeida, né? Boa noite a todos, o Wilson que está aqui. Daqui a pouquinho, Ricardo, a gente vai falar aqui de um vereador, não vou dizer nem a cidade, né? Que pediu que os instaladores de internet tenham prioridade na vacinação. Instaladores de internet. De internet, Eita. Daqui a pouco a gente vai dizer o vereador e a cidade, viu? Ai, meu Deus do céu, assim eu não me vacino nunca. E eu, que sou Highlander. Não basta seguir o Plano Nacional de Imunização, agora o cara que instala a internet vai passar na frente, meu Deus do céu. É isso. Kate Almeida tá mandando um boa noite, turma, viu? Imperatriz, ele, Paulo Negrão. Boa noite, Paulo. Quem é que tá no estúdio aí? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Leandro. John. É o Jefferson. Com a carga reduzida, a Paulinha sai mais cedo e ele chega esse horário e fica até o finalzinho do programa. O Jefferson. Beleza. Jefferson Oliveira. Vamos que vamos. Jefferson Oliveira, grande abraço, meu irmão. Vamos que vamos. A Kate tá lembrando aqui, se em Caxias estão pedindo para o pessoal dos provedores de internet, em Coroatá um vereador tá pedindo pelos jornalistas, né? Bom. Em Caxias também, né? Caxias também teve vereador pedindo para jornalistas. Em Brasília, no Planalto Central, Leandro Miranda. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, John. Boa noite, Paulo Negrão. E estamos ao vivo aqui e à disposição para mais um ponto e vírgula. Desejo uma boa semana aí para todo mundo e queria dizer que tem jornalista que não merece tomar vacina não, viu, Ricardo? Aliás, eu tava vendo aqui, me mandaram um cardzinho, Ricardo, com um cronograma de vacinação em São Luís, e a partir do dia 11 de maio, por exemplo, pessoas a partir de 18 anos com síndrome de Down
gestantes com comorbidades e com problemas renais podem tomar vacina. E a partir dos 35 anos, todo mundo que tem comorbidade prevista no Plano Nacional de Imunização pode se vacinar. Se eu tivesse aí, eu já poderia me vacinar amanhã, Ricardo Marques. Olha aí. Eu tô nessa lista. Agora, daqui a pouco, o John vai falar sobre o vereador que propõe vacinar o pessoal de provedores de internet e vai explicar pra gente de onde que ele tirou a ideia que ele tem direito a se vacinar. John Coutrin, jovem, 22 anos, não bebe, não fuma, não namora em pé. Como é que quer se vacinar, John? Daqui a pouco tu tem que justificar essa tua vacinação aí. Daqui a pouquinho também, Ricardo, já falar sobre vacinação, né? Tem um campeonato maranhense também, que é colocar aí o público, né, pra ir pro jogo. Também vamos comentar isso aí também. Tem decisão também do STF em relação à vacina russa, Anvisa e governo do Maranhão. A gente também vai comentar sobre isso. Beleza, vamos que vamos. A direção é dele, Zeca Pinheiro. Está no ar o ponto e vírgula. Você está ouvindo pelo Sistema Difusora ponto e vírgula. Ano 6. O Ricardo Bati saiu daqui agora há pouco, dizendo que não se aguentou na sexta-feira quando ninguém quis assumir a paternidade da música, e eu joguei pro John e o John disse: agora que eu tô ouvindo essa música pela primeira vez. E hoje, quem pediu Lindomar Castilho, como é o nome da música aí? Coração Vagabundo. Quem é que tem um coração vagabundo aqui, John? Só tu. Tu é o solteiro da turma. Não sou eu, não. Não, o Leandro. Mas o Leandro é noivo. Que história é essa de coração vagabundo? Rapaz, ninguém te respeita mais não. Não é, rapaz. Porque ele é o solteiro da turma. Não, pô, o que tá acontecendo aí no Maranhão? Sexta-feira o John falando de ressaca. De happy hour, agora falando em coração. John. Eu acho, Leandro, que são os efeitos psicológicos da pandemia. Como diria o chefe Edinho Lobão, naquele debate Taguará em 2014, em que John Coutrin vira para ele e faz uma pergunta não auspiciosa. Aí Edinho vira para John e diz assim: John! Mas tudo você se coloca pra cima de mim, né? Frase histórica essa daí, né? Tudo você se coloca pra cima de mim. John! Mas feliz o homem que tem um coração pra amar, né? Ou pra ser amado. Tu tá apaixonado, Ricardo? Não, eu sou um apaixonado, cara, sempre. Mas vamos deixar de lero, vamos pro que interessa. Vamos lá. Essa pauta hoje está animadora, viu, cara? pra uma segunda-feira, hein, meu irmão? Porra, bicho. Mas, vamos começar por aí, João. Vamos lá, manda abraço. Vamos lá, eu queria destacar aqui primeiro, Ricardo, essa decisão aqui do STF agora há pouco, do ministro Ricardo Lewandowski. O que ele diz, não é? Tá aqui na coluna Radar da Veja. Ele publicou o seguinte, não é? A matéria, aliás, a coluna. O ministro Ricardo Lewandowski determinou nesta segunda que a Anvisa libere ao governo de Flávio Dino no Maranhão a íntegra do processo administrativo que tramita na agência para aprovação da vacina russa Sputnik V, né? O ministro do STF deu ainda prazo de 48 horas para que a agência, no caso a Anvisa, esclareça ao governo do Maranhão que documentos ainda faltam para que o órgão analise um pedido emergencial do Estado do Maranhão para a compra emergencial dos imunizantes da Rússia, né? Além disso, diz o seguinte, né, que há um prazo aí, viu, Ricardo, de 48 horas, portanto, abre aspas, né, preliminarmente, informe a Anvisa, em 48 horas, de maneira pormenorizada, quais os documentos faltantes para uma análise definitiva do pedido de autorização excepcional e temporária de importação e distribuição da vacina Sputnik, subscrito pelo Estado do Maranhão, sem prejuízo de franquear-lhe de imediato o pleno acesso aos autos do processo, a qual, segundo alega, tem sido obstado, né, pela agência, né, tem sido impedido.
decidiu aqui o ministro da STF, Ricardo Lewandowski. Portanto, uma decisão aqui que até pressiona, né? Pressiona a Anvisa, já que o governo do Maranhão enviou novos documentos lá para a Anvisa, né? Consultou alguns técnicos da área, né? Cientistas, pessoas que estão aí avaliando também a questão da vacina russa. E aí o STF, através do ministro Ricardo Lewandowski, pede para que o governo do Maranhão tenha acesso e também que mostre quais são esses documentos que ainda faltam, né? Para que possa ser aprovado esse uso emergencial da vacina. Agora, John, semana passada os russos apresentaram aí novos documentos, né? Isso. E a Anvisa ainda alega que falta documento, mas não diz o que documento. Porque eu tenho defendido a Anvisa nesse imbróglio aí. No meu entendimento, a Anvisa está correta quando diz que faltam informações. Agora, semana passada, os russos, a pedido do governo do Maranhão, apresentou novos documentos das fórmulas que fazem Sputnik V. E ainda assim, a Anvisa alega falta mais coisa, é isso, Ricardo, eu concordo com aquela decisão da Anvisa, aquela primeira decisão. Concordo, viu? Também. Tanto é que se fala em falta de documentos que a própria, né, os russos estão providenciando, né? Instituto Gamaleya, ali produtora do imunizante Sputnik, né? Então, se vocês estão providenciando documento, porque faltava documento. Então é óbvio, né? Óbvio, ficou claro. Óbvio, ficou claro isso. Então, naquele momento, acho que a Anvisa tomou a decisão certa. Tanto o governador Flávio Dino, alguns governadores preferiram... Foram cautelosos em relação a isso. Né? Agora, qual é o problema? É que a Anvisa, às vezes, demora demais, né? Por que a Anvisa se manifestou da primeira vez? Porque o governo do Maranhão entrou no STF. Se não fosse o STF... Se não fosse, acho que até hoje ainda estava naquela questão. E agora continua essa morosidade mais uma vez, não é? Então, mais uma decisão aí para obrigar a Anvisa a se manifestar. E aqui o Maranhão também tem acesso, né? Como o próprio ministro Lewandowski pede, que o Maranhão tenha acesso aos atos do processo, toda a documentação, como é que está em andamento, para que a Anvisa deixe bem claro o que é que falta, o que é que não falta, se já recebeu todos os documentos, né? Como é que está passo a passo aí em relação à aprovação emergencial da vacina. Agora é uma questão que tem que ter urgência urgentíssima, né, Leandro? Urgência urgentíssima, Ricardo Marques, e hoje ainda falando sobre a Anvisa, Sputnik, o governador Flávio Dino participou de uma comissão especial do Senado, que não é a CPI do Covid, é a comissão temporária da Covid-19. Eu vou mandar daqui a pouquinho um trecho das falas dele para vocês, mas em síntese, John, Paulo, Ricardo, ele prestou conta das ações do governo do Maranhão, que tem sido, com ressalvas, um dos estados mais bem-sucedidos desde o ano passado do combate à pandemia. E o governador falou das dificuldades que teve enquanto governador, por conta de questões como subfinanciamento de leitos, que ele teve que recorrer à justiça. Falou também que gastava 170 milhões por mês para manter o sistema de saúde, e desde o ano passado, por conta do Covid, esse valor subiu para 220, 230 milhões por mês, e parte desse dinheiro não é financiado pelo governo federal. Falou também que teve que contratar digitadores e pessoas para aplicar vacinas, porque os municípios estavam com dificuldades próprias, aquilo que a gente já relatou aqui no Ponto e Vírgula, que faziam o Maranhão aparecer lá embaixo naquele ranking nacional, que por várias vezes, inclusive, deixou o governador mal-humorado, e parece que é uma questão que está sendo superada. Deu detalhes desse relacionamento com Gamaleya, com a Rússia, para a compra da Covid, da Sputnik, John Coutrin, e fez o que mais gosta também, criticou o presidente Jair Bolsonaro, que no final de semana pegou vários motoqueiros aqui em Brasília, e saiu em disparada pelas ruas da capital federal, como se a gente já vivesse dentro de um cenário de normalidade, Ricardo. A moto mais barata que tinha ali, segundo um amigo meu, era R$50 mil. Aí você vê a imagem assim, aquela multidão de moto, mas quando você olha por drone, por cima, o negócio não é tão fantástico, não é tão espetacular, não tem tanta gente, viu, Ricardo? Só um alerta para a gente não perder o mote. Há pouco a Anvisa se posicionou a respeito da vacina. O cachorro do Paulo Negrão começou a latir.
mas a Anvisa se posicionou a respeito reforçou o pedido ao Ministério da Saúde que ele revise a decisão de vacinar grávidas, John Coutrin, Ricardo e Paulo, porque, salvo engano, no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde está investigando o caso de uma grávida no Rio de Janeiro que desenvolveu trombose após tomar vacina, meu amigo John, Ricardo e Paulo Negrão. A vacina que ela tomou é da AstraZeneca. A Anvisa já havia pedido para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou e hoje ela reforçou para que eles reavaliem a decisão de permitir a vacinação de mulheres grávidas, John. Aí mostra que a Anvisa não está implicando com os russos, né? Ela está vigilante em todas as questões, né, John? E eu não sei o que está acontecendo com essa vacina AstraZeneca, porque eu conheço de gente que toma essa vacina, começa a ter reação, né, da AstraZeneca, não é da Coronavac. A AstraZeneca é a que é só uma dose, é? Não, aquela que demora também? 3 meses, né, intervalo. O período é até maior. Mas as pessoas estão tomando e estão tendo reações, né? Algumas mais leves, outras moderadas. Como o Leandro falou de trombose, no caso dessa grávida, né? Outras, eu vi muita gente aí que tomou, ficou até um pouco preocupado, né? Porque teve febre alta, né? Teve uma série de reações com a vacina AstraZeneca. Mas, John, só avisando que tem reações que são normais. Hoje à tarde, por exemplo, eu tomei vacina da H1N1. Meu amigo, o braço está pesado, desenvolvi um pouquinho de febre, um pouquinho de dor de cabeça, o que parece ser também uma reação normal. E vários países também já, para que a gente não toque o terror, não assuste as pessoas, alguns países e algumas agências reguladoras já investigaram essa questão da trombose, no que diz respeito à AstraZeneca. E parece que isso ocorre em um percentual muito baixo, John Coutrin, de pessoas como reação adversa, como qualquer outro medicamento também pode causar, viu? Eu lembro que ano passado, quando eu tomei a H1N1, eu gripei. Sim. Na sequência. E aí o médico disse, não, isso aí é efeito da vacina, 2 a 3 dias, não te preocupa, exatamente. 2 a 3 dias tem esse tipo de reação. E hoje, Ricardo, né, falando de vacinação, o próprio presidente do CONAS, o Carlos Lula, que é secretário estadual do Maranhão, ele fez um alerta para um possível apagão, né, de vacinas no mês de junho, né? Nesse mês de maio ainda e no mês de junho. E diz que isso pode acontecer, segundo ele, nas próximas semanas, né? Mas acredito que a partir de julho deve-se acelerar o processo de vacinação. Por quê? Porque a previsão do Carlos Lula, que é presidente do CONAS também, é que a vacinação termine nos Estados Unidos, né? Terminando nos Estados Unidos, aí tem mais facilidade dos países ter mais oferta de vacinas imunizantes. A gente espera que os Estados Unidos assumam o papel que lhe cabe nesse processo, né? E viabilize vacina para os países pobres, né? Até ali hoje tem estados ali americanos, né? Que as pessoas não tá sobrando vacina, né? Estão até fazendo campanha para pessoas se vacinar, mas os Estados Unidos já avançou bastante na vacinação, né? E o Lula alerta para isso, né? Ele mostrou bastante preocupação em relação a essa questão da vacinação nos próximos 2 meses, essa possibilidade, principalmente por conta da vinda, né, do IFA, ocasionado pelas falas do presidente Jair Bolsonaro recentemente. Disse que há estoques ali, não é, do IFA na China que estão prontos para saírem, mas até agora, né, não se sabe por que estão parados. Segundo ele, pode ser por conta das declarações do presidente Bolsonaro relacionadas ao país. Além disso, o Carlos Lula também alertou para uma possível terceira onda, não é? Uma possível terceira onda. Ele está bastante preocupado com isso. Deus me livre, John Coutrin. Terceira onda. Ele ficou preocupado. Rapaz, bastante preocupado. Tudo que eu ouço aí de São Luís é que a cidade voltou à normalidade, não tem fiscalização, as pessoas voltaram a se aglomerar. Será que isso não é perigoso, não, John? É isso que ele falou. Isso que ele falou. É a mesma coisa que ele falou, Leandro. Você disse agora, expressou agora, né? Ele mostrou bastante preocupação em relação a isso. É flexibilização demais. Não se pode flexibilizar demais, não é?
parece que é um liberou geral. Se você for às praias aqui em São Luís no final de semana, tava tudo lotado, não é? Por onde você andou era muita gente, então as coisas não estão. O índice de internação baixou também de ocupação nas UTIs, nos leitos clínicos. Baixou. Aí, hoje nós temos mas aí, de 45, o próprio... na casa dos 40%, 45%, então isso tem dado uma certa confiança para as autoridades sanitárias, viu, John? Mas o Lula disse que é um platô alto de estabilidade. É um platô alto, não é um platô aceitável, né? Então, ele falando no geral, do país, né? Do país. Ele disse que é um platô alto, então não tem por que liberar, flexibilizar. Eu fiquei bastante triste com aquela cena, Leandro, Ricardo, do prefeito do Rio, né? No final de semana, no bar, né? Sem máscara, cantando. E ali, depois ele pediu desculpa hoje. Cara? Ele pediu desculpa, Pediu desculpa hoje. Pelo menos pediu desculpa. E o Bolsonaro, que não pede desculpa de nada. Bolsonaro, ontem, nessa motocada que o Leandro falou, pelo menos ele tava de capacete, né? Porque já é um avanço. Mas também permanecia sem a máscara, né? E aí não tem jeito. Paulo Negrão, o líder tem que dar o exemplo, né? O exemplo arrasta, eu costumo dizer isso, né? O bom exemplo ele acaba arrastando, o mau exemplo enterra, né? Agora uma perguntinha, John, tu pilota? Não, né? Só avião. Olha, John Coutinho, a gente tem que ficar sempre alerta com o John Coutinho. Eu não duvido que ele pilote. Até Boeing. Ora, não. Você pilota, Ricardo? Você pilota? Só fogão, meu amigo. Vou dar uma volta aí em Brasília com o Bolsonaro. Piloto, sim. Moto, minha bikezinha. Você viu aí a satisfação do Leandro em falar o valor das motos, né, Ricardo? Ele conhece, né? Rica é outro papo. Brincadeira à parte. Essa é uma questão, assim, bastante séria. A gente fala e às vezes tenta descontrair, porque esse tem sido o perfil do Ponto e Vírgula, e nada de desdenhar ou menosprezar, por exemplo, a família daqueles que perderam parentes por Covid. O assunto é sério. A gente trata com seriedade, porém com uma leveza ao mesmo tempo, porque por si só a pandemia, há mais de um ano, ela é algo extremamente pesado, né? E quando o John destaca essa questão aí da preocupação com os números, eu também entendo, John, porque aqui a gente tem sido bastante incisivo nesse sentido. Eu tenho acompanhado quase que diariamente no meu plantão noturno, no terceiro tempo, no Bandeira 2, o toque de recolher, que eu vinha destacando que era até às 23 horas, agora flexibilizaram para meia-noite, ou seja, para 0 hora. As apresentações que estavam vedadas já foram liberadas para artista solo e até em dupla, mas o fato é que nem sempre as pessoas têm respeitado o distanciamento, respeitado o limite de permanência nos locais, que é de 50% hoje, e é esse o fator preocupante. Ontem, por exemplo, eu saí aqui para a zona rural ali do governador Edson Lobão, fui numa chácara de um amigo observar lá uma propriedade, e no caminho me deparando com muita gente ali naqueles bares que ficam em torno dos banhos, cara. É um absurdo. Só eu estava de máscara, pra você ter uma ideia. Eu estava no meio do mato, mas só eu de máscara. E aí, quando você desembarca do carro, que olha para um lado e para o outro, você se sente ali um estranho. Todo mundo te olha, parece que você está cometendo um ato equivocado, um ato errado por estar usando a máscara, né? Porque tudo bem, apesar de você estar no meio da natureza, mas eu não estava só, não me senti seguro para tirar, então permaneci. E isso tem se tornado, entre aspas, comum aqui. Semana passada, aqui no Bananal, que ainda é em Governador Lobão, talvez seja o povoado maior em termos de habitantes e de idade, lá de Governador Lobão, a polícia teve que intervir à noite e acabar com uma festa, e tinha mais de 50 pessoas no meio de uma chácara lá, na boa, ninguém de máscara nem para fazer remédio, todo mundo na vibe, velho. Aí o cara toma uma, Ricardo, 2, 3, quem é que vai lembrar de coronavírus? Então a gente precisa ficar preocupado com essa situação, sim. Tem que ficar preocupado, porque é sério, né, cara? Só hoje, Ricardo, por exemplo, aqui em São Luís, o vereador, né, que era suplente do Batista, né, que assumiu, sim, Zeca Medeiros, testou positivo para Covid. Aí você pega do interior do Maranhão, o prefeito de Vargem Grande testou positivo hoje para o Covid-19. Só para dar 2 exemplos, né? Então, é claro que tem que manter a cautela, né? E o que causa preocupação, além disso, para piorar o quadro, né? É que os funcionários, né? Enfermeiros, profissionais, médicos, da EBSER, né? Trabalham nos hospitais universitários, prometem uma greve, não é? Estão querendo entrar em greve aí, a partir do dia 13, isso.
A partir do dia 13, os profissionais, né, da EBSER, que trabalham em hospitais universitários, por exemplo, o Dutra, por exemplo, né? Sim. Eles podem paralisar, não está em greve, né? Porque mexeram lá na questão de cálculo do salário deles por insalubridade, não é? Os caras estão expostos, né, na linha de frente, aí vem falar em questiúnculas de hora disso, hora daquilo, que é isso, mexendo né, no salário dos caras, uma hora dessa, caras que no momento desse, estão expostos na linha de frente, né? Eu acho um absurdo no momento desse. A EBSER, se eu não me engano, é ligada ao Ministério da Educação, né? Se eu não me engano. É um absurdo. Então, tomara que aquela do Maranhão não faça isso também, como é o nome? É EMSER, né? EMSER, né? Tomara que não vá na mesma pegada, né, cara? Não, Leandro, sabe por quê? Porque isso é uma onda. Um faz, aí o outro vai na onda também, vai-se embora. E os caras estão dando a vida para salvar vidas, os profissionais da saúde. É que eles querem mudar a base de cálculo, calcular a insalubridade em cima de um salário mínimo e não mais em cima do salário total dos profissionais. Que tem que ser com base no que o cara tem de valor no contra-cheque. É o valor bruto do contra-cheque. Pois é, não é em cima do salário mínimo, de um salário mínimo. Não. Aí não dá, aí tem condição, né, meu amigo? É complicado. Então, tomara que eles que se entrem em um acordo, né, para que eles não paralisem. Eu sábado, ontem, Dia das Mães, eu tive uma emoção muito forte. A minha mãe tomou a segunda dose da vacina. Isso quer dizer que daqui a 20 dias eu poderei vaciná-la. Eu e meus irmãos, nós fizemos um acordo. Eu tenho uma irmã que mora em Salvador e um irmão que mora em Fortaleza. Nós não vamos visitar a fofinha, como a gente chama, enquanto não tiver vacinada. E graças a Deus ontem ela tomou a segunda dose, daqui a 20 dias a gente vai. E eu quero colocar aqui para vocês a emoção do Chico Pinheiro, que eu falei aqui outro dia, e uma pessoa me mandou o vídeo, ele sendo vacinado lá no Rio de Janeiro. O Chico, que é um grande jornalista e é um dos caras que tem sido uma voz muito ativa, embora ele esteja afastado da apresentação do Bom Dia Brasil, da Globo, né? Por conta da Covid, mas vamos ver aqui a emoção dele, ó. Tchan, 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 tchan. Aí, Tuane, vacina sim. Tudo para o SUS e graças a Deus hoje é sexta-feira, é vida que segue, Tuane. É vida que segue. Aqui na Rocinha. Viva a Rocinha. Aí, viva a Rocinha, viva o SUS, vacina sim. Graças a Deus hoje é sexta-feira, é vida que segue. É sempre emocionante, né? Você tomar essa vacina. Agora, John, quem é o vereador que está propondo aí a vacina para o pessoal de provedor de internet? Deixa eu pegar aqui essa. É o vereador Darlan, viu? Vamos lá, vereador Darlan. Caxias. Eu vou dar os créditos aqui do blog do irmão Hinaldo. Irmão Hinaldo é bem informado. Lá da região dos Cocais, né? De Caxias. Aí diz assim o blog do irmão Hinaldo. Vereador Darlan quer prioridade na vacina para quem trabalha nas empresas provedoras de internet, né? Aí eu vou ler aqui a matéria. O vereador Darlan Almeida, do PL, protocolou nesta segunda-feira, hoje, na Câmara Municipal de Caxias, um requerimento que inclui recepcionistas, instaladores, analistas e reparadores de rede que trabalham nas empresas provedoras de internet em Caxias, no cronograma prioritário da vacinação contra a Covid-19. De acordo com o vereador Darlan Almeida, de Caxias, é necessário priorizar categorias profissionais e essenciais que correm risco maior de contágio e transmissão da doença. Abre aspas. É necessário tratar com o devido respeito às necessidades desses profissionais que trabalham diariamente com a população. Afirma. O requerimento deve ser lido e apreciado pelos vereadores de Caxias na próxima sessão híbrida do Legislativo Municipal. Eu não compreendi aí, ele não expôs, não explica, as razões porque ele propõe. Porque é difícil, né, Leandro? Encontrar um argumento pra... Eu vou repetir aqui o argumento que eu tenho usado. Não é nada contra o cara que cabeia internet para casa dos outros, não é nada contra recepcionista e tem uma terceira categoria. Mas, cara, todo mundo na vida tem uma profissão. E se começa a estabelecer mérito, tal profissão é mais importante, ocorre mais risco que outra, por isso vai ter que passar na frente. A gente não vai conseguir, Ricardo, seguir o Plano Nacional de Imunização, cara.
Existem pessoas, cara, de verdade, a gente já discutiu isso aqui no Ponto e Vírgula. Tem decisões que são válidas, como os professores. O Maranhão avançou muito nessa vacinação de professores. E possivelmente no mês que vem já retoma as aulas presenciais. Mas, pelo amor de Deus, eu não sou favorável nem a jornalista. Apesar da FENAGE, apesar de vários colegas já terem me criticado, eu não sou a favor, não. Eu sou a favor que as pessoas sigam um plano que foi criado com base em estudo, com base em necessidades, com base em estatística, e que está pronto. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa que acontece aí no Maranhão. No Maranhão, por exemplo, o diabético, Ricardo Marques, pode passar na frente de todo mundo na fila do banco. Pelo amor de Deus, cara. Paulo Negrão. Ricardo, tem um sentido, né? Essa questão de grupo, porque o grupo ele não fica restritamente nesse grupo, ele vai criar um subgrupo, subgrupos, e aí a gente acaba fragmentando o plano nacional. Então, tem a sua verdade, a sua razão nesse sentido. Agora, também fiquei tentando buscar entender a fundamentação que o vereador usou para poder, naturalmente, fazer essa indicação, e não ficou clara, não é visível a intenção. Talvez seja porque os cabeadores lá estão na atmosfera, no ar, sobem porte, talvez o ar esteja mais carregado, a gente não sabe, mas realmente ficou difícil, né? Pode estar instalando em Marte, vacina, né? O cara sobe no porte, o vento lá tá mais forte, pode carregar de um lugar para o outro, tudo. Eu não entendi o que ele falou. Agora, brincadeira à parte, deixa eu fazer aqui uma colocação. Não, eu falei o que eu falei aqui do cara tá instalando lá em Marte e tal. O Darlan é um bom vereador, não é dos piores não, né? Ele faltou explicar o que passou na cabeça dele quando propõe uma medida dessa, você tem que ter a chamada justificação, né? Aí na reportagem do irmão Rinaldo não cita, né? Até porque esses instaladores, né, de internet, cabeamento, eles não estão tão expostos assim. Não estão na minha avaliação, nada. Eu também avalio que não. Nós estamos aqui criticando, né, quem trabalha nessa profissão. Claro. Mas em termos de exposição, está exposto, esse é o fato. Agora, é aquela questão, o Leandro tem razão, embora seja criticado. O grupo vira um subgrupo que fragmenta o plano nacional. Tem que seguir o plano nacional. Por exemplo, se o instalador, nesse momento apontado por ele, está no grupo, e aqui nada contra instaladores, é bom que se diga isso, o frentista também está, cara. Também. O cara que vende a passagem lá no guichê da rodoviária também está. Mas aí do Gari, né? Motorista de ônibus. Olha só, quando se abriu, por exemplo, para profissionais de saúde, meteram um monte de personal trainer aí, todo mundo tomou vacina, gente com 20, 30 anos. Vejo agora com essa possibilidade do cidadão se vacinar, Paulo Negrão, do professor se vacinar, gente que há mais de 10, 15 anos não entra numa sala de aula tomando vacina, cara. Político tomando vacina como se desse aula até hoje. Por esses dias eu vi a Imperatriz estão investigando um esquema de grávidas, Paulo Negrão, você deve estar sabendo disso. Falso atestado de gravidez. Falso para entrar na fila das comorbidades com o grupo das grávidas, entendeu? Então vamos seguir o Plano Nacional de Imunização e acabar com essa confusão que está abrindo prioridade para isso, para aquilo outro. Pelo amor de Deus, senão eu nunca vou me vacinar, rapaz, eu sou hipertenso. Tem que vacinar. Tem que vacinar. Nem que seja uma antirrábica, como disse o Arthur Vigílio. Mediu o diabetes dele ainda essa semana. Vamos virar a pauta? John Coutrin, você fala no seu blog que o Jair Messias Bolsonaro, o mito, pode ter palanque duplo nas eleições presidenciais do próximo ano? É isso? Ricardo, o presidente vai ter candidato aqui no Maranhão, até porque ele já falou diversas vezes, inúmeras vezes, que vai ter que derrotar o comunismo aqui, né? Derrotar tirar o comunismo do Maranhão. Varrer o comunismo, né? Varrer o comunismo, Léo. Varrer o comunismo, tirar o comunismo.
né? Aquela coisa toda, né? Aquele discurso dele. Então ele vai ter que lançar um candidato para derrotar o candidato do governador Flávio Dino no grupo do governador. Por exemplo, na eleição passada foi quem? Foi a Maura Jorge, se eu não me engano, né? Foi a Maura Jorge. Ficou votação pífia, né? Votação muito pífia. Mas ficou à frente do senador o Roberto Rocha, né? Mas ainda assim foi uma votação abaixo do esperado, né? Para quem ganhou uma eleição, que foi o presidente Bolsonaro, o candidato dele no Maranhão foi muito fraco. Muito fraca a votação. E a mesma coisa acontece agora, viu, Ricardo? Quem um candidato em potencial aqui do Maranhão pro Bolsonaro apoiar? Até agora eu não vejo. Vejo, né? Se o Bolsonaro já vai mal no Maranhão, já vai mal. Começou a campanha ano passado esperando esse apoio aí, pô. Será que não viram ele ainda? Quem? Cara lá de final aqui. Não, deixa isso de mão. Não dá moral pra doido. Não dá moral pra doido, Paulo. Olha aí, tá vendo? Eu não quero nomes, eu só disse, cara, começou ano passado lançando. Rapaz, deixa eu contar uma história rápida, só para não perder o mote do Paulo, aí depois você diz quem é o candidato. Certa feita, o presidente Jair Bolsonaro, acho que foi ano passado, que o Bolsonaro, eu não vou falar o nome do candidato, desconfie de quem vocês quiserem. Aí, Paulo, o Bolsonaro marcou de vir aqui no Maranhão, ele passaria em Imperatriz, em determinado município aí da região. Ao sul do estado. E a garantia de que o Bolsonaro passaria desse município era um determinado senador, que é uma asa assim, do avião. Aí o senador mandou o assessor liga para ele e disse para ele fazer o palanque lá com determinado fulano de tal. Palanque, telão, tudo. Aí esse determinado assessor liga para esse prefeito, esse município próximo de Imperatriz, diz assim: prefeito, senador pediu para eu ligar para você para a gente discutir aí a montagem do palanque, o telão e tal, vai ficar num valor de uns 30 mil reais. Aí esse de 30 a 50, pô. De 30 a 50. Aí esse prefeito, que é mão fechada, ele não me pediu segredo quando contou a história, puta. Esse prefeito é mão fechada, ele disse assim: quanto? Isso tudo, meu amigo, isso tudo eu faço 20 palanques desse aqui, com R$2.000 eu levanto o palanque. Diga pro presidente vir, eu vou montar o palanque. Eu só te digo uma coisa: o Bolsonaro nunca foi no município dele. Foi aí Imperatriz e foi embora. Passou direto. Agora esse cidadão diz que vai ser o candidato do Bolsonaro. Nem do Bolsonaro o cara gosta. Dá pra construir 50 mil, foi umas 2 casas, né? Umas 3 casas. Dá pra construir umas 3 casas. A casa custa 3 mil, John. Então a casa dessa lá, né? Lá deve custar isso. Mas o certo é que a Folha cita, não é? O Josimar Maranhãozinho, cita os prefeitos e cita a Maura Jorge, né? Seriam 3 na avaliação da Folha. Acho que 2, né? E o asa de avião? Rapaz, não se sabe ainda quais são os projetos do Roberto Rocha, né? Não se sabe ainda. A anda de trator agora, pô. Alô, senhor tratorista. Até agora não se sabe, viu? Eu pelo menos já tentei. Aí um assessor disse: não, é Senado. Outro assessor disse: não, é governo. Mas não se sabe ainda, não é qual é. Eu só sei o seguinte, que o filho dele está se movimentando bastante, né? O Roberto Rocha Júnior. Está viajando pelo interior, está representando o pai dele em várias pautas, né? Inclusive. Então ele deve estar se encontrando muito com o Rubens Pereira Júnior. O Roberto Rocha Júnior? Eu botei uma foto aí no grupo. Eu botei uma foto aí no grupo de um senador em cima de um trator e o filho embaixo do trator. Deu uma olhada. Então comenta-se aí que, independente, né, talvez o Roberto Rocha Júnior possa ser candidato aí a deputado. Estão se trabalhando para isso, né, para ele ser candidato a deputado. O filho do Roberto Rocha.
ele tá aí cumprindo, né, agendas. E o Roberto Rocha, pai, o Asa, iria disputar o governo ou a reeleição? Aí não se sabe, né? Também não se sabe ainda, mas que o filho tá se viabilizando para concorrer, né? O filho dele ao cargo de deputado. Então, não sei se o Roberto Rocha ainda teria algum cargo, não sei se ele sairia mesmo, ou seria só o filho, né? Para eleger só o filho, também seria uma possibilidade. Pelo menos ele está se habilitando a ser tratorista, né? Tá aprendendo aí um novo ofício. A foto que eu tô vendo aqui é o próprio guiando o trator. O senador, Então é isso. Pelo menos posando, como se estivesse guiando, né? Ao menos isso. Você me lembra do Cid Gomes, né? O Cid Gomes jogando trator lá pra cima dos policiais lá no Ceará. Esse negócio de trator ainda vai dar o que falar, mas John Coutinho, vamos. Eu só queria fazer 2 comentários a respeito dessa pauta. Eu vou dar uma opinião muito particular a respeito do Josimar de Maranhãozinho. Eu acho que o Josimar deve ser candidato à reeleição a deputado federal e a Detinha, minha opinião. Anotem aí, depois vocês me cobrem. E a Detinha também deve ser candidata a deputado federal. Com os votos que ele teve na última eleição, ele talvez consiga eleger 2 federais. É um cálculo do Josimar e ponto. Eu não sei se a Maura Jorge vai abrir mão de ser prefeito para se arriscar de novo. Brigou tanto para virar prefeito, uma eleição tão difícil, aí joga tudo pro alto para concorrer a governo, concorrer a outra coisa. Deve botar o filho, o Valdir, salvo engano, é o Valdir, deve colocar o filho para ser deputado e qualquer outro movimento, né? E se quer o filho deputado, vai precisar estar sentado na cadeira da prefeitura. Isso parece ser óbvio também. Quanto ao Roberto Rocha, seria o confronto do século. Ele, o criador e a criatura, entendeu? O Roberto foi eleito debaixo do sovaco do Flávio Dino, Paulo, em 2014, e seria bacana de ver o Flávio Dino e o Roberto se enfrentando. Haja vista que no fim de semana o Flávio Dino reafirmou de novo que não tem esse negócio de vice, ele é candidato a senador. Então seria bacana ver o Roberto e o Flávio Dino brigando por uma vaga. Não deve acontecer porque os dois já se enfrentaram em 2018 e o Flávio Dino deu uma taca no Roberto de 60-2. Esse negócio de sovaco não é uma coisa que tu criou, não? Será? Então, axila. Axila. Esse negócio de cara. Ele não admite nunca que você quer uma colocação mais intelectualizada, né, Leandro? Não admite isso, cara. Foi eleito debaixo da axila do governador. A outra questão é com relação a Josimar. Eu fico pensando, Josimar, eu sinto ele em Brasília meio deslocado, meio distante, né, daquilo que ele sempre soube fazer, que foi fazer essa interlocução com o prefeito aqui, outro ali, para um sujeito que com o seu grupo elegeu aí 40 prefeitos, sei lá, eu acho que talvez não é esse o pensamento dele. Isso aqui a gente está discutindo, debatendo, mas ele não me disse isso, eu não conversei com ele, mas vejo ele em Brasília muito distante daquilo que seria o métier dele estar aqui no Maranhão fazendo a política no dia a dia. Eu percebo que numa situação mais regional, estadual, ele se movimenta muito mais. Acho ele muito frio, muito isolado em Brasília, sem conseguir fazer aquilo que, a não ser as emendas que ele destinou e que acabaram sendo acompanhadas aí pela Polícia Federal. Josimar, sabe que o Josimar não gosta de Brasília mesmo, né? Ele não gosta daquele ambiente de Brasília. Analisando por esse aspecto, sabe, João? Eu concordo, Paulo Negrão, contigo. Realmente ele gosta mais de estar aqui mesmo, visitando o interior. Pode ver a agenda dele, né? Mas ele é visitando o interior, conversando com o prefeito. Mas é porque tá tudo em home office, John. Mas é só pegar o desempenho do Josimar enquanto deputado. É só pegar o desempenho dele, você não vê. Não, ele pode, Josimar tem jatinho, pô, ele pode vir 2-3 dias aqui e voltar pro interior. Não, eu digo assim que ele tem um jatinho mesmo, né, John, me permita, ele chegou aqui em Vila Nova dos Martírios. Chegou parando no meio da rua, assim, ó. Não, exato, levantando poeira e aquela multidão. Como é o barulho aí, rapaz? Convidadas pelo prefeito Jorge lá, um drone. Cara, ainda tem gente que faz isso? Pois ainda tem, rapaz. O Josimar fez isso, um show pro pessoal. Só faltou descer do avião gritando assim: povo de Sucupira. Como é que faz o jatinho? Bom, nós falamos aqui de eventuais palanques bolsonaristas.
O Marco Dessa, que é um jornalista bem informado, ele coloca no blog dele hoje que o Lula quer o PT aqui no Maranhão com PDT, PCdoB, PSB e MDB no mesmo palanque. Tem rumo isso? Deixa eu comentar, Ricardo. Eu acho que o Marco Dessa tá viajando na maionese. Entendeu? Eu acho que ele tá viajando na maionese. Inclusive, repercutiu, com todo respeito ao meu amigo Marco Dessa, mas o palanque aí, tá, eu não vejo da liga, pelo menos no momento, pelo menos agora. No fim de semana teve uma matéria na Folha de São Paulo que de verdade foi quem melhor conseguiu desenhar o cenário de da política maranhense. A matéria fala da reunião do senador Everton na terça-feira com Lula, mostra também que o próprio PDT, na liderança do Carlos Lupe, tinha ciência dessa reunião. O Everton fez questão de avisar para o Lupe, e segundo o Lupe é uma conversa normal, afinal o Everton é pré-candidato a governador e está buscando apoio para formar palanque. Fala também do esforço que o governador Flávio Dino tem feito para manter a base unida. Fala, a matéria da Folha de São Paulo também mostra que nacionalmente o PT não tem dificuldade em reconhecer e apoiar uma candidatura do PSDB, e o Brandão é do PSDB. Daí essa aliança, que esse noivado, esse namoro com o senador Everton Rocha, que vai terminar em casamento em 2022, pode ter certeza disso. O que eu tenho visto aqui em Brasília e ouvido, inclusive, de petistas aí no Maranhão, à exceção de uma turminha que tá mais preocupada em garantir o emprego até o fim de 2022, mas a ampla maioria do PT, a ampla maioria do partido do Maranhão concorda que a aliança, que deve seguir a estratégia nacional de apoiar o Everton. Fala também que esse pessoalzinho, esses petistas do Maranhão não veem problema, o John deve ter visto a matéria também, que não veem problema em apoiar uma aliança com o Brandão, desde que o Brandão apoie o Lula, o que me parece ser difícil, haja vista que tem aquela fotozinha do Brandão batendo o pulso ali com o João Dória, e o João Dória vai ser candidato a presidente, está trabalhando para isso. Inclusive, se o PSDB não quiser o nome dele, ele já tem 2 ou 3 partidos aí na gaveta para se filiar e concorrer à presidência. O fato é que continua repercutindo o Ricardo John Coutrin bastante essa reunião do Everton com o Lula, e como eu disse, esse namoro que começou semana passada vai terminar em casamento em 2022, e o Everton vai acabar repetindo o que o Flávio Dino repetiu em 2018, 2014, por exemplo, que não teve, na época o Flávio Dino não teve o apoio do PT, mas teve 2 palanques no Maranhão. Teve o Aécio Neves, teve o Aécio John Coutrin e teve a Marina Silva. Estou esquecendo de mais alguém? O Ciro. E teve a Dilma também. Teve o Ciro. Ou seja, essa história de palanque duplo não é nenhuma novidade aí no estado. Paulo Negrão. Ricardo, eu vou divergir um pouco desse ponto de vista. É claro que há uma relação próxima aí dentro do PDT com o PT, a gente sabe disso. Agora, é claro que essas conversas do próprio MDB com o PT, elas também ocorrem, elas existem. E a propósito, quando a gente falava na semana passada, e eu defendia que essas conversas, uma vez que o Lula estaria visitando o Sarney, mas antes, porém, já havia tomado um café e jantado ali com o senador Everton do PDT, tudo isso é possível. Hoje, o próprio Ed Manoleto, que é um ouvinte nosso, aquele chato que você mandou alô para ele aí de Patos Bons, ele já me disse, Paulo, faz sentido esse casamento. Se a gente for buscar no histórico, o MDB, por exemplo, ele sempre teve na garupa de alguém, porque ele não tem um projeto conciso próprio. Ele vai buscar ali no Centrão, vai buscar
na direita ou na esquerda, como é o caso, mas ele vai buscar se agregar a alguém. Nesse momento, essa conversa com o PT, ela é uma conversa que começa da mesma forma que conversa com o MDB, com o PDT, mas eu entendo que possa haver esse namoro. Por que eu digo isso? Porque nesse momento o Everton é candidato ao governo do Maranhão, ele é pré-candidato ao governo do Maranhão. O Ciro carrega, por exemplo, essa candidatura, essa pré-candidatura do PDT e ainda precisa fazer todo esse cacife. E o momento é de conversa. Então, tanto o Ciro deve conversar, como o próprio PT está conversando com o MDB, está todo mundo conversando. Vejam, o diálogo continua sendo primordial nessa hora. O momento Ricardo, é de conversa. O Roberto Costa disse semana passada, ele atualmente é um dos líderes e porta-vozes aí do MDB do Maranhão, que o partido está disposto a conversar com todo mundo. Só que tem eleição agora em julho, a Rosiana deve ser eleita presidente estadual do partido e dar uma outra perspectiva política para o MDB. A Rosiana já foi governadora, já foi senadora, será que ela vai seguir as posições do Roberto Costa? Será que ela está disposta a conversar com o governador Flávio Dino, alguém que ela já foi tão crítica? Será que ela vai abdicar de fato de ter um cabeça de chapa para viabilizar do próprio partido, para viabilizar a eleição de deputados? São coisas que a gente só vai conseguir responder depois da eleição do MDB. Então, eu acho que dizer que o Lula quer MDB é uma viagem que me parece, pelo menos no momento distante, viu? Já vista que o cenário político nacional, a única coisa que a gente consegue vislumbrar hoje é o Bolsonaro candidato à reeleição e o Lula fortalecido para enfrentar o Bolsonaro. Eu não tenho certeza de verdade nem da candidatura do próprio Ciro Gomes, para ser sincero com vocês. Vamos virar a pauta? E vai uma pergunta quase que exclusiva para o meu amigo John Coutrin, que é o único aqui do Ponto e Vírgula que no momento tem autoridade para falar sobre esse assunto. A deputada federal Joyce Halsemann perdeu 24 quilos, pousou de maiô para mostrar os efeitos da perda, e a pergunta é, John Coutrin, qual é a avaliação que você faz aí das mudanças visuais na Joyce Halsemann? Eu acho que de tanto ser criticada, né, pela turma lá do Bolsonaro. É a foto aqui, ele tá falando e olhando pra foto, com os olhos cheios d'água. Chamava, fazia tanto bullying com a bichinha, né? Chamava ela de Pepa, né? Aquela coisa toda. Peppa Pig. Era o quê? Pepa, né? Peppa Pig. Isso. De tanto falarem isso, acho que ela, né? Ela tentou aí mudar o visual, né? Até pela saúde dela, não é só pelas críticas, não. Até pela saúde dela, pra ela se sentir melhor. Acho que ela voltou àquela que você vê antigamente, né? A deputada, bem no começo da carreira, ainda quando era jornalista, né? Sim. Era bem magrinha, né? Bonita. Ela tá melhor do que ela estava naquela época, viu? Tá magrinha, enxuta, segura de si. Quanto dela aqui pra autoestima também, isso aí. Deputada federal, grande liderança do Congresso Nacional. Boa de uma confusão, gosta de confusão. Essa gosta de confusão. Gosta. 6h56, Paulo Negrão, tem alguma pauta local aí? Tem sim, Ricardo. Observando aqui hoje o movimento, o vereador Flamarion Amaral, do PCdoB, irmão do deputado Carequinha, ele tem feito algumas críticas à gestão municipal, mas aquelas críticas mais aqui na internet, não faz aquela crítica na representatividade, na denúncia formal, nos órgãos de controle. E hoje ele tem, sobretudo na Zona Azul, isso é um ponto que ele tem criticado bastante. Hoje ele foi ali na UPA, na SAMU, para fazer uma cobrança pública à gestão que das mais de 10 ambulâncias destinadas aqui à Imperatriz, que existem, já que o SAMU é regional, apenas 3 estaria funcionando no final de semana, e algumas pessoas reclamam da demora quando são solicitadas, e ele foi lá, fez um videozinho ali de 25 segundos, fez essa denúncia, cobrando pro gestor, mas acho que seria mais produtivo fazer a peça de denúncia, não ficar só na rede social,
mas levar lá para o órgão de controle, acho que isso seria mais produtivo. Então, essa é uma situação que a gente observa e há muito tempo a gente também não vê o próprio deputado Carequim com relação a isso se posicionar em relação à cidade de Imperatriz. Um abraço a você, a gente volta amanhã. Valeu, Paulo Negrão, boa noite, bom trabalho aí, meu irmão. Ricardo, Oi, John. O Júlio Moisés, né, acho que é vereador lá de Coroatá, ele está informando o seguinte, né, ouvinte nosso, que 3 vereadores de Coroatá estão com Covid, né? Cara. 3 vereadores de Coroatá, 3. Inclusive um foi transferido para São Lucas, né, para São Luís Isso hoje. Dá quantos por cento das cadeiras da Câmara? Tem o quê? Não sei quantos vereadores são lá. Tem uns 11. Acho que lá é 15 vereadores. 15. Acho que é 15, não é? Ele tá dizendo aqui que é 15. 15. 3 vereadores. Já são 20, representa o quê? 20%, né? Então, como eu tava falando no começo, hoje eu falei que o prefeito de Vargem Grande testou positivo, o vereador aqui de São Luís, Zé Camelo, testou positivo, e agora ele informa lá, né, que 3 vereadores de Coroatá foram infectados, inclusive o vereador Marcílio de Coroatá foi transferido hoje para cá, para São Luís. O estado dele tá grave, ele não diz aí. Ele não diz aqui, mas deve estar. Mas pode ter sido transferido. Né? Então, como a gente está falando, a situação não está controlada, não. Tá, né? Não está controlada, não. Cara. Não está controlada. Precisa muito alerta ainda e essas flexibilizações, a meu ver, são opinião minha. Como no caso do. Não ajuda, não. Do futebol, né? Falar do futebol. Sampaio e Moto, estão pedindo aqui, deixa eu pegar aqui a matéria, tá no Jornal Pequeno. Parece que é um pedido. Não. Se é jornal pequeno, não lê, não. Lorival passa o fim de semana falando mal da gente. Mas é porque o Lorival é ouvinte, Tá proibido de ler jornal pequeno aqui. Tá dizendo aqui que o meu jogo acontece nessa quarta-feira, né? Dia 12. E as partes envolvidas, com apoio da FMF, fizeram uma solicitação oficial ao governo do Maranhão para contar com a presença de público. A proposta é liberar 1/3 da capacidade do Castelão nas 2 partidas da final, algo em torno de 13 mil torcedores por partida. O estádio tem capacidade para 40 mil pessoas. Até o momento, o governador Flávio Dino se pronunciou sobre a solicitação aí, portanto, de liberar aí, modo Sampaio, essa final, liberar parte da torcida. Final sem público é final sem graça, mas não é o momento, né? Não é momento, também acho que não é o momento ainda não. Não. Leandro, para encerrar. Só avisar pro meu amigo Lorival que tá comendo muita feijoada lá na vice-governadoria. Mandar um alô pro meu amigo Nonato Dutra, que tá ouvindo a gente, uma das maiores lideranças aí, conhece a zona rural de São Luís como ninguém. Tem uma notícia aqui que acabou de sair, eu botei no meu blog, marrapau.com, que o Brandão desconfia que não vai ser Brandão é outro, tá aí, o Mourão. Tudo termina com ão. O Mourão desconfia, o vice Mourão, porque tudo é vice e vicião. O Mourão desconfia que o Bolsonaro não quer ele. Ele ainda desconfia. Desconfia que o Bolsonaro não quer ele como vice em 2022. Para finalizar, meu amigo Ricardo, pedir para as pessoas, para os nossos ouvintes, manterem as medidas de distanciamento social, máscara, álcool em gel, lavar a mão, porque quando o governador afrouxa um pouquinho, uma tentativa de normalizar a nossa vida enquanto cidadão, comerciante, essas coisas, não é um vale night pro cara ir lá fazer o que quiser, aglomerar, beber cachaça, passar vírus para os outros. Então seria bom um pouquinho de ponderação. A gente fica por aqui, amanhã volta com mais uma edição do Ponto e Vírgula. Tchau. Tchau, Leandro. Boa noite, meu irmão. Até amanhã. Deixa eu colocar aqui rapidinho, Jojo. Posso estourar aqui um minuto aqui? Jojo não gosta quando a gente estoura o tempo dele. Eu vou colocar aqui um áudio do nosso ouvinte lá de Caxias, o Tremendão. Ouvinte assíduo do Ponto e Vírgula. Vamos ouvir o Tremendão. Deputado federal Fausto Tunato, que é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, reagiu a essa fala do Bolsonaro. Ele é fã do Ponto e Vírgula, viu? Com nota oficial. Que você manda o Ricardo Marques mandar um alô pra ele no Ponto e Vírgula. Por sinal, viu? No final da nota ele... Aí o grande Tremendão, forte abraço, obrigado pela audiência. John, tem alô ainda pra alguém? Só um alô rapidinho pro Juiz Nazaré,
E pro meu amigo Julinho da Vila Palmeira também. Beleza, chegamos ao final de mais um Ponto e Vírgula. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí, Jojo, Fala Bela, com a maior audiência do rádio na capital maranhense. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Você ouviu Ponto e Vírgula ano 6.